Salve galera, França Grum por aqui. Olha só, o vídeo de hoje vai ser reagindo sobre o Samuel Castro, né? Sobre o serviço de banho e tosa em domicílio. Então, sem muita demora, a gente vai passar esse vídeo e vamos estar analisando. E eu vou estar dando as minhas opiniões sobre esse vídeo, sobre esses comentários que o Samuel fez aqui, beleza? Deixando bem claro que não é nada contra o Samuel, eu não conheço ele pessoalmente, mas sei que é um grande profissional, mas é reagindo sobre aquilo que eu vivo hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou conhecido como França Grum, tem uma página lá no Instagram, @tosando-em-casa, para quem quiser saber mais, ou Franca Grum 1, beleza? Tenho 25 anos no ramo de banho e tosa, né? E há 6 anos estou no banho e tosa em domicílio. Então é sobre isso que a gente vai estar reagindo aqui e vai estar tirando as nossas conclusões, beleza? Vamos acompanhar o vídeo e vamos ver. Banho e tosa em domicílio dá certo? Dá certo, desde que cobre-se bem por esse tipo de serviço. Tem que cobrar, às vezes, o dobro de um banho e tosa físico. No mínimo, o dobro de um banho e tosa físico. O banho num banho e tosa custa tipo R$40, em domicílio tem que ser no mínimo R$80. Olha só, pessoal, vou dar minha opinião sobre esse assunto que o Samuca falou aqui, né? Para dar certo, você tem que cobrar o dobro. Isso não é real, ele está equivocado. Para dar certo, você tem que ter os equipamentos certos. Por quê? O serviço de banho e tosa em domicílio é totalmente diferente do banho e tosa tradicional que eu falo. Tem até um vídeo eu já falando sobre isso, sobre o serviço PET, que usa os mesmos equipamentos de um serviço de banho e tosa tradicional. O banho e tosa em domicílio é totalmente diferente. Então, deixando bem claro aqui que ele está muito equivocado. Não é o valor, pô. Não tem a ver com o valor. Nessa é a minha opinião e eu posso te explicar que não tem. Não é você cobrando o dobro do dobro que você vai dar certo. Lógico que não. O que vai dar certo é você ter um equipamento adaptado para esse tipo de trabalho. Porque o ambiente do cliente, a casa do cliente é totalmente diferente de um ambiente próprio para dar banho em cachorro. Então, assim, não é sobre o preço, sobre o valor. Até porque se você cobrar a mesma coisa ou menos, você sempre vai sair ganhando. E tem como eu provar isso. Por quê? Porque, assim, quando você faz um serviço de banho e tosa em domicílio, ali atendendo 100% o seu cliente, os custos são bem baixos. Eu posso provar porque eu vivo isso, entendeu? Então, assim, bem baixo mesmo. Você tem que ver, por exemplo, qual a diferença de um banho e tosa tradicional para um banho e tosa em domicílio? Tem várias vantagens. Primeiro, você não paga a água, você não paga a luz, você não paga o aluguel, então você já tem essas 3 vantagens. Tem muito mais vantagem ainda, né? Porque você faz o seu horário. Por exemplo, se lá no pet tradicional você faz 10 cachorros o dia inteiro, das 9 da manhã até as 6 da tarde, faz 10, 15 cachorros, você fazendo 5 cachorros, 6 cachorros, 7 cachorros, você já ganhou o seu dia, mas ganhou muito bem, não é um... Tipo assim, se você ganhava um dia seu saía 130, R$150 num pet, isso é só um exemplo, imagina se você num dia fizer 5 cachorros e ganhou numa faixa de 350, 450 até R$500. Cara, é totalmente diferente. Então, ele está muito equivocado. E é sobre isso que a gente vai continuar reagindo isso aqui, beleza? Vantagem para quem vai abrir. Só que a gente tem um grande problema. Talvez o profissional ele não se valorize e talvez quem vai receber o serviço também não vai te valorizar como profissional. Não vai querer, mas lá no banho e tosa eu levo lá, pô, é 40 conto, você tá cobrando o dobro? Como assim? Então, esse é um dos principais fatores. Agora, por que cobrar tão caro? Olha só, sobre a valorização. Beleza, que o profissional ele tem que se valorizar, mas qual o valor que ele está dando, né? Por exemplo, eu sei o que eu estou oferecendo para o meu cliente, eu sei o que eu estou entregando. É tanto que hoje, mais de 90% do meu cliente é tudo indicação. E graças a Deus hoje, eu atendo todos os bairros nobres de São Paulo, eu atendo. São pessoal de alto padrão, graças a Deus. Mas por quê? Eu me preocupei primeiro com a entrega, porque eu já sabia trabalhar, entendeu? E não é só sobre tosa, cara, não é só sobre fazer uma tosa bonita, não.
Tem pessoas que às vezes só sabem dar um banho, tá trabalhando, pô, entendeu? Mas é o que eu tô levando de diferente. Tipo assim, esse trabalho é diferencial, ele tem um diferencial dos outros, porque se você, além do seu trabalho em si, né, da sua tosa, o seu equipamento é totalmente diferente do que tem no mercado, isso também valoriza muito. Então, o valor não está só no que você, eu quero valorizar porque eu estou indo na casa do cliente, lógico que não. Mas quando o cliente vê que o que você está entregando é totalmente diferente do que o mercado tem para oferecer, aí sim vai gerar um grande valor. Para e pensa, o custo que você vai ter do automóvel que você está utilizando, se você tem um custo de consumo da gasolina, você tem um custo de consumo da depreciação do veículo, então você tem que contar isso daí também. Mas e lá o consumo de água, de luz, tal, beleza, fica meio que elas por elas, ok. Você conta também o deslocamento, não sei onde você mora, por exemplo, em São Paulo, capital, pô, você de uma rua até outra, você fica 70 horas, gordão, 70 dias, gordão. Você fica lá no trânsito, não chega nem a desenvolver, não passa nem pra segunda marcha, é na primeira. Olha só, tudo é muito relativo, né? Por exemplo, se o cara tem um pet shop lá no centro, eu moro aqui, é longe, é uns 30 km para me chegar lá no trabalho, vamos supor. Só para mim ir, lógico que eu vou de ônibus, eu demoro umas 3 horas. Só que é o seguinte, imagina você, prestador de serviço, você não vai começar 8 horas, 9 horas na casa do cliente, é sempre das 10 para frente, né? Porque o cliente às vezes está tomando um café e tal, tem tudo aquilo ali. Isso é que eu faço. Então o que acontece? Eu já vou num horário que não é um horário tão de pico, então o trânsito já está andando melhor. E outra, depende da região e o lugar que você vai atender. Se você vai atender um condomínio, fica tranquilo, que dentro desse condomínio você vai gerando outros clientes. Então a maioria das vezes você vai ficar a metade do seu dia dentro desse condomínio. Então no máximo que você vai sair de um condomínio para o outro, às vezes é muito perto, porque você tem que ter essa noção. Eu vou começar a atender essa região, então eu vou ficar nessa região aqui. Então, cara, você vai sair de um para outro, você já não vai gastar tanto combustível, o carro vai ficar parado ali. Então tem essa noção também, que não é bem por aí que você vai ter aqueles gastos absurdos. Aí demora 4 horas para chegar no cliente, pronto, né? Aqui eu tô de boa, pô, aqui eu tô, sei lá, em Brasília, aqui não tem trânsito. Por exemplo, sei lá se tem trânsito. Vamos lá, eu tô em Brasília, aqui as estradas lá, é tranquilo, mas tem o tempo de deslocamento, que você leve meia hora em média, 40 minutos em média. Ou seja, o tempo que você está se deslocando até outro cliente pode ser o tempo que você estaria fazendo um cachorro. Beleza? Mas tá bom, eu gasto pouco tempo que eu vou lá, é tudo um do lado do outro, tal. Mas e para você montar e desmontar os seus equipamentos? Montar uma mesa, montar um secador, montar um soprador. Vai dar banho aonde? Banheira? Vai levar uma banheira? Vai montar na banheira. Desmonta tudo, coloca no carro, vai para outro cliente. Tá entendendo a logística disso daí, que talvez não está casando com a realidade do dia a dia lucrativo que tem que ser para você se sustentar? Tá vendo os pontos que eu tô querendo que vocês abram os olhos e vejam justamente isso daí? Olha só, galera, que louco, né? O que ele tá falando faz sentido para você que trabalha com os equipamentos tradicionais, e eu conheço um monte de tosador que entra em contato comigo, tem principalmente mulheres nesse ramo, que abandonaram o serviço, tem pessoas que abandonaram, que hoje estão usando o nosso método, e graças a Deus está super bem. O que acontece? Por exemplo, no meu caso, estou falando do meu caso, que tem meus equipamentos, tudo bonitinho, cara, é muito simples, muito fácil e muito prático. Eu chego lá, de uma vez só, monto a banheirinha, monto a minha mesinha, pego os produtos, dou banho e tal. Quando é num apartamento, eu já tenho vários clientes naqueles apartamentos. De manhã eu começo lá em cima e venho descendo, até terminar. Depois vou para outro local, que é tudo na mesma região. Agora, se você for trabalhar com os equipamentos tradicionais, aí ele tem um pouco de razão, né? Que você vai perder muito tempo, porque tem gente que desce lá embaixo para pegar um secador super pesado, depois uma mesa, que é aquelas mesas quadradas,
que muitas das vezes não vai caber dentro do ambiente do cliente, que a maioria dos apartamentos, os banheiros, eles são bem reduzidos. Então, quando eu criei o meu equipamento, né, desenvolvi ele, adaptei ele para o meu tipo de trabalho, eu já fiz tudo pensando nisso, para ele caber no menor espaço possível, entendeu? Então, assim, e outra, quando você vê, muita gente falando, né? Não estou falando o caso do Samuel, mas eu tenho visto muita gente falando sobre isso. Isso não dá certo, que não sei o quê. Tem que entender, galera, que nenhum dono de pet shop, nenhum dono de loja, qualquer cara que, ou até mesmo que gera tosadores para essas lojas, eles vão falar que isso vai dar certo, porque não tem como. Se eles vão falar isso aí que vai dar certo, vai chegar um momento que não vai ter mais tosadores para essas lojas. Até porque tá faltando, tá tendo uma escassez enorme de tosadores, entendeu? Eu indico tosadores para outras lojas. Só para você ter ideia, para a loja que eu já trabalhei. Então, é muito relativo o que ele está falando. Você entendeu? Tem razão em algumas coisas, sim. Mas uma coisa eu falo para você: se você tem um equipamento adaptável para esse tipo de trabalho, que é um equipamento reduzido, por exemplo, secadores totalmente diferentes dos secadores tradicionais, por exemplo, no meu caso, eu uso secador de cabelo. Eu uso uma marca boa, potente, menos barulho, faz o mesmo trabalho e faz às vezes até melhor que muitos secadores. Eu posso falar porque eu vivi isso aí e eu vivo isso até hoje, entendeu? Olha, verdade. Tal. Outra coisa importante, aonde que você vai dar banho? Eu vou dar banho no box do cliente, vou dar banho no tanque do cliente gelado, o cachorro quem grita. Vai dar banho no box de 4? Lá de 4. A coluna fica como, gordão? No quintal? Não, vou montar uma banheirinha de bebê alta. Isso. Aí lá, tal. Caga o banheiro do cliente todinho, fica todo molhado no teto. Olha só, galera. Nisso aí, o Samuel tem total razão. Isso que você tem que pensar. E é por isso que eu estou aqui falando para você, reagindo a esse vídeo, porque eu acredito que tem solução, mas cabe você querer ou não, entendeu? Por quê? Porque eu venho 6 anos trabalhando e graças a Deus eu não desenvolvi nenhum problema de saúde, e admiro aqueles que começaram a trabalhar mesmo no chão, agachado, porque não é fácil. O que ele falou, isso é muito real. Várias pessoas entram em contato comigo que estão abandonando por causa do problema de coluna, mas é o seguinte: se você quiser uma solução, existe a solução, entendeu? É por isso que eu estou aqui, e o que acontece é para oferecer e mostrar para você que tem como você oferecer um trabalho de qualidade, tem como você ter uma renda maravilhosa aí, faturar bem, tem como você ter liberdade que você nunca teve, que nem eu tenho hoje, né? Hoje, para você ter ideia, eu não trabalho de final de semana, eu trabalho, uma semana eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta. Outra semana eu trabalho segunda, terça e quarta. Só 3 dias. E os outros dias eu faço outras coisas que eu nunca fazia antes. Por exemplo, se você trabalha num pet shop, você sabe o que eu estou falando. O cara te dá qualquer dia da semana. Pode morrer um parente, mas o sábado é crucial. Eles não vão te dar. E graças a Deus hoje eu tenho liberdade de falar que hoje eu não trabalho final de semana, nem sábado, nem sexta, entendeu? Nem domingo, nem os feriados, e eu trabalho quando eu quero, porque eu tenho domínio sobre a minha agenda e você também pode fazer isso. Vai deixar, lógico, né? Fica tudo cagado, cheio de pelo, cheio de água pelo banheiro todo, de cachorro chacoalha, e foi água pra tudo quanto é lado, e aí vai deixar assim, né, gordão? Vai ficar, não vai, gordão? Não fica? O cara, não, vou usar, vou limpar, né? Olha só, isso que ele tá falando, eu acho que ele tá sendo meio precipitado em falar algumas coisas, né? Lógico, né? Que ele não vai falar que isso vai dar certo. Mas assim, o que eu tô reagindo aqui, às vezes é o profissional querer falar de um nicho, ou do mesmo nicho, só que de forma diferente, de um trabalho diferente, sem que ele nunca fez, pô. Porque ele ouviu falar de um cara que às vezes o cara ficou frustrado, foi fazer de qualquer jeito e achou que era só
pegar uma mesa quadrada, um secador, um soprador, ir para casa do cliente que dá certo, e às vezes ele achar que é assim, não, chega lá. E o que ele falou aí de fazer essa bagunça, por isso que eu não uso os equipamentos tradicionais, porque eu tenho cliente, principalmente no Jardim Europa, que teve esse tipo de profissional que levava os mesmos material. Quando eu cheguei com o meu, foi totalmente diferente. Eu fiz o mesmo trabalho e continuo fazendo até hoje. Então, assim, ele achar que o profissional vai chegar lá e vai fazer aquele monte de cagada, um monte de coisa, eu acho muito às vezes muita falta de noção, porque você tem que conhecer um pouco melhor como funciona a sua área, ter uma experiência dentro dela, para depois você comentar sobre ela, entendeu? Limpa, lógico, que porquice é essa? Vai limpar, perde-se tempo. Diante de tudo isso, eu acho que um dos piores problemas para um banho e tosa em domicílio, no meu ponto de vista, um dos piores, né, situações é uma situação que já aconteceu com um aluno meu. Gordão, eu vou te contar um negócio que você vai desacreditar, Gordão, presta atenção. O cara, ele foi lá, levou o equipamento dele, montou numa casa de uma senhorinha, montou lá secador, soprador, parará, ligou lá na tomada e Paula, e foi. E tal, e do nada começou a sentir um cheiro de queimado, eu não lembro, acho que era um border collie, alguma coisa, e ficou um tempão lá, secando o cachorro, e aí do cheiro de queimado subindo, ele lá, quando ele colocou a mão no fio do secador, tava quente, do nada, pô, estourou. Mano, Gordão, a máquina de lavar da velhinha tava ligada, aí tinha geladeira, as coisas da casa dela, normal, tal, parece que alguém tinha tomado banho naquela hora lá que ele tava secando. O problema é o seguinte, 2.600 watts de potência de um secador, mais 2.400, que é aquele de dois motores daqui, com lá dois motores, 2.400 do soprador. Só aí, mano, já matava a elétrica da veinha. Só aí, já supria o fio. Aí chuveiro ligado, que é mais 5.500 watts. A geladeira, tarará, até a veinha tava na TV lá, já era, velho. Gordão, se eu falar pra você, derreteu de ponta a ponta os fios e os disjuntor da casa dela era aqueles de plástico pretinho antigos, tá ligado? Lá. Ó, pessoal, no que ele tá falando aí faz sentido, que é uma das coisas que eu bato na tecla e falo para muitos caras que trabalham, toma cuidado. E eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui, ou qualquer coisa vocês procuram falando sobre isso. O que acontece? O equipamento tradicional, que é esses secadores grandes, de alta potência, eles não foram feitos para servir na casa do cliente. E você tem razão, eu já falei sobre isso. Por quê? Porque o ambiente do cliente ele não foi feito para um banho e tosa. Ele foi feito para uma casa normal, já tudo dentro daquilo certinho, tá? Fiação, né? E o que acontece? Esses material ele puxa muita energia. E vai acontecer isso. Se você usar esses equipamentos, uma hora vai dar merda. Eu estou 6 anos, graças a Deus, eu não tive nenhum problema, cara, nenhum problema, nem de aquecer tomada, nem de esquentar nada. E equipamento potente, de alta qualidade, sabe? Equipamento bom, às vezes até melhor, bem melhor. E eu tenho um vídeo fazendo teste de secadores, comparando com um secador profissional PET. Cara, dá de 10-0, bem mais barato, faz o mesmo trabalho, deixando bem claro que esse serviço nosso aqui, de serviço de banho e tosa em domicílio, eu sempre falo para os caras, cara, você quer pegar um cachorro de porte grande, você pega. Mas, sei lá, se é uma casa, pede para o cliente adaptar um lugar para você dar banho e secar esse cachorro. No meu caso, eu trabalho só com cachorro porte pequeno. O serviço de banho e tosa em domicílio é para isso, para cachorro porte pequeno. É diferente de um condomínio, quando tem um pet care, que nem quer o espaço pet lá próprio para os clientes, ele contrata o seu trabalho, você vai lá, e tem muito em São Paulo, e tem falta de vários profissionais. É tanto que hoje, quando eu saio dos meus clientes, no final da tarde eu vou para os espaços pet, porque eu não tenho horário para atender, eu vou no final da tarde. Então, assim, é totalmente diferente, porque o espaço pet, o pet care, ele foi feito para isso, é um ambiente para isso.
Já a casa do cliente não, por isso que o equipamento tem que ser adaptável. Nisso aí, o Samuel tem razão, e eu também tenho relatos de camaradas meus que trabalham, que passou por esses mesmos problemas. Pá, derreteu. Não desarmou aquela merda. Derreteu, não desarmou. Pegou fogo na caixa elétrica lá da senhora. Mano, o fio derreteu de ponta a ponta, assim, ó. Sorte ou graças ao bom Deus que não pegou fogo e não deu um incêndio elétrico. Só que sabe qual foi o prejuízo? A velhinha, a filha da velhinha era advogada, mano. Ela entrou com tudo em cima do cara, o cara teve que bancar a reforma elétrica da casa da velha todinha. Você acredita nisso, gordeira? Acredito. Gordo, você não tem noção. O cara tomou um prejuízo de 8 mil reais só nessa brincadeira. Como é que você vai garantir que a elétrica da casa das pessoas não é uma elétrica que aguente? Como é que você vai levar? Você vai levar, por exemplo, um equipamento de 200... Ó, deixando bem claro que tudo que ele tá falando aqui pode acontecer, já aconteceu, só que acontece. Isso não é o motivo para você desistir do serviço de banho e tosa em domicílio. Existe solução para isso. E eu posso provar isso para você. Hoje eu tenho o meu novo método chamado Tosando em Casa, onde que eu ensino você a fazer toda a adaptação, montar todo o equipamento de nível profissional, né? E trabalhar de boa, mano. Entendeu? É o que eu faço. Eu sustento a minha família. Graças a Deus eu ganho um bom salário, né? Não é nem salário, né? Eu ganho um bom dinheiro pelo serviço que eu faço. Fazendo isso, com um equipamento já há muito tempo adaptado e tem feito uma grande diferença na minha vida. Posso fazer na sua também. 120, se é na casa da pessoa é tudo 110. Ah, então eu levo equipamento 110, beleza. Levando o equipamento 110, você precisa de uma amperagem maior, consequentemente você precisa de uma bitola de fio mais grossa. A bitola que passa a corrente precisa ser mais grossa quando é 110. Você economiza mais quando é 220. Você precisa de um fio mais grosso para uma corrente menor. É, elétrica, você não entende? Tudo bem, o problema é seu. Vai pesquisar então, quem entende. Pergunta para um eletricista, um engenheiro elétrico, você vai ver. Para um 110 precisa de uma bitola mais grossa. E aí, certamente a casa da pessoa não vai estar adequada para essa bitola mais grossa, você vai derreter o fio, que foi o que aconteceu dessa senhora. E aí, compensa ou não compensa? Esse, no meu ponto de vista, é todo o lado ruim. O lado positivo, é lógico, você vai trazer conforto, você vai trazer comodidade. Você vai pegar um cachorro que é velhinho, que não tem condições disso, você vai fazer o serviço lá perfeito, é ótimo. Você vai pegar uma senhora que tem dificuldade de locomoção, você vai até a casa dela perfeito. Mas e todos esses pontos negativos? Por isso que eu falo, banho e tosa em domicílio dá certo? Dá certo. Desde que você cobre o valor que realmente deve suprir todos esses perhaps e suprir o diferencial do banho e tosa em domicílio, que é a comodidade, que é a facilidade. Você está indo na casa do cliente, está trazendo conforto, está trazendo segurança, o cara pode estar vendo. Agora, olha só, isso aqui ele está equivocado de novo. Não tem nada a ver com o valor, tem a ver com o equipamento que você vai usar, porque ele tem, primeiro, eu sempre falo isso, ó, ele tem que me trazer primeiro o benefício para mim, pô. Depois eu pegar esse benefício e entregar para o meu cliente. Porque se eu for entregar um serviço que não traz nenhum benefício para mim, cara, você não vai, fica onde você tá melhor. Ele tem que trazer benefício para você, tem que ser confortável para você, menos estresse para você, porque imagina, você sai de casa já estressado, levando um monte de equipamento pesado, com isso, com aquilo, chega lá na casa do cliente com aquele monte de coisa, cara, você já vai chegar lá esgotado, estressado, entendeu? Você vai estressar o animal, porque o animal, ele sente, pô, a nossa energia, ele sente mais a nossa energia do que qualquer coisa. Ele sabe disso, o Samuca sabe disso, entendeu? Então não é sobre o valor, cara, não tem nada a ver, não é o valor, eu vou cobrar o valor para dobrar o meu sacrifício lá, cara, não vai adiantar, não é isso, é você se preocupar como que eu posso fazer para entregar um serviço melhor e de qualidade que me traga conforto para mim, praticidade, né, seja leve. E aí você vai chegar na casa do cliente, cara, o cliente vai perceber isso, eu vivo isso na prática, é só entrar nas minhas redes sociais e você vê o meu trabalho e o que os clientes falam sobre o meu trabalho. Então é sobre como você vai entregar, não é sobre quanto você vai cobrar. Lógico que você tem que dar valor
o seu trabalho ali. Só que não é sobre isso. Não adianta você cobrar um banho aqui na rua é R$ 50 num pet. Eu vou cobrar 120 lá na casa da mulher, só que eu tô levando um monte de coisa que está me trazendo um sacrifício enorme para a entrega desse trabalho. Então, o problema não é o valor, e sim como você está fazendo essa entrega. No caso, é um equipamento mais adaptável, mais prático, mais leve, mais confortável. Isso é que vai fazer a diferença, e não tem a ver com o que o Samuca está falando, entendeu? Se for para sentar e falar de todos os malefícios que acabam envolvendo essa questão essa questão de banho em tosa no domicílio, pô, mas Samuca, até mesmo a parte comportamental do cachorro, pode na casa dele é diferente do que no banho em tosa. Ele é diferente, no banho em tosa ele é um jeito, em casa ele é outro. Ele pica o dente em você, ele rasga você no meio porque ele tá do lado da dona. Você tá entendendo? O cachorro é mimado. A dona tá lá. Ô, velho, você vai falar, pra cortar a língua do seu cachorro, se você ficar aparecendo que tá cantando parabéns pra um nenê, pô, acorda, velhota. Você não vai falar isso, né? É óbvio que você não vai. Olha só, isso aqui é outra coisa que também não tem muito a ver. Quem trabalhou muitos anos em pet shop sabe. Eu trabalhei, tive cliente que ficou comigo 14 anos. Eu fazendo desde filhote. Eu tive muito cliente, graças a Deus. E mesmo dentro de um pet shop ou na casa do cliente, vai depender muito do seu comportamento. Você, como lidar com o animal. Por exemplo, eu falo com experiência própria de chegar em cliente, eu tenho cliente lá em Genópolis, que, a cachorra tinha até problema de pele, de tanto trauma que ela tinha do pet shop. Eu chegava lá para dar banho, ela toda encolhida. Hoje não. Hoje a gente chega lá, ela é super feliz para nos atender, pulando em cima de nós e tal, e a cliente vê isso. Hoje ela não tem aquele problema de pele porque foi desenvolvido, às vezes, por causa do emocional. O emocional abalado e tal. Então, assim, cara, não tem nada a ver. Lógico que pode acontecer que um cachorro, às vezes, fica um pouco mais agitado quando tá com a dona, mas isso é coisa bem simples e fácil de resolver. Você entendeu? Ali você comunicando ou conversando com o cliente, o próprio cliente, ele se toca, às vezes, se o cachorro tá um pouco agitado porque tá vendo ela e sai. E muitas das vezes, o que eu faço? Eu deixo o cliente lá comigo. Para quê? Para que ele acostume ali, né? Comece a pegar hábito de ficar ali, saber que ali é o ambiente dele. Cara, e acostuma rapidinho. Chega uma hora que mesmo o cliente estando lá ou não, eles ficam tranquilos. Quando você chega para dar banho, os cachorros te recebem super bem. O cliente percebe isso também, essa mudança. Lógico que tudo é com tempo, mas isso vai depender do profissional também. A gente sabe que muitas coisas acontecem dentro do pet shop também, que é totalmente diferente na casa do cliente, por exemplo. Às vezes tem cachorro que é bom e o profissional é ruim. Às vezes a forma de pegar no cachorro já é estressante, já deixa o cachorro estressado. Então, isso vai muito do profissional. Então, eu não concordo muito com o que ele está falando. Então, você vai ter que aguentar uma situação dessa. Você vai ter que entrar no jeito. O cachorro vai estar lá pulando e você tentando tosar o cachorro. É isso. Banho em tosa no domicílio dá certo desde que você cobre. Cobra, que aí beleza. Vai junto. Mas Samuca, não tenho grana e não vou cobrar muito, as pessoas não vão pagar. Não tenho grana para montar um banho em tosa físico. Beleza. Tranquilo. Ou você monta um que dá muito certo em domicílio, que é aquelas vans, que aí é show, arregaça, dá muito certo. Acaba com todos esses problemas, é excepcional, eu gosto muito. Tem os prós, tem os contras, tem, mas arregaça, porque van, show. Aí eu sou fã de carteirinha. Agora não tem grana nem para ter uma van, nem para um ponto físico, vai juntar dinheiro então e trabalhar. Junta dinheiro, vira assalariado, CLT, trabalha para os outros, junta uma grana. Olha só que o jeito, ó. Eu arregaço, é muito top, é bom. Eu tenho experiência, eu tenho amigos que é como irmão meu, que tem esses carros. Quando eu tava entrando pro ramo de banho em tosa domicílio, eles ofereceram um carro para mim, só para mim pagando do jeito que eu queria. Eu não quis, porque eu tinha outros propósitos, né, de entrar e, sei lá, trazer algo diferente pro mercado. E o que acontece? Aí, isso te traz uma dificuldade. Não, se eu não tiver um pet móvel, eu não consigo trabalhar na rua. Só para você ter ideia, o pet móvel é um banho em tosa tradicional que anda pela rua.
primeiro, é totalmente mais complicado, a não ser que você consiga entrar dentro de um condomínio, igual meus colegas têm. Eles tiveram que fazer isso. Por quê? Para atender São Paulo no meio da rua, vou ali, para numa casa. Cara, não dá certo. Tem que ter zona azul, você tem que arrumar uma vaga, você tem que usar a água do cliente, já ligar não sei aonde. Às vezes você tem que... A energia você tem que ligar num lugar certo, porque você não usou a energia também por causa da carga, que é pesada. Até dentro dos condomínios mesmo, já aconteceu várias vezes com eles, deles usar a tomada lá e dar pau, estourar tudo lá. Então o que acontece? Aí o cara fala, vai pro Petmol, eu concordo que é top. Cara, sabe por que você não vai? Porque é caro, mano. Até você montar uma Fiorino não sai tão barato você montar um pet móvel. Imagina, para você montar uma van, quanto que você acha que é para você montar uma van? Só para você ter uma ideia, eu vou jogar por baixo aqui. Só para você comprar uma vanzinha usada, sem nada, é uns 30 mil reais, pô. Sem adaptação, sem nada. Para depois você ir comprando seu material, para depois você ver se vai dar certo. Entendeu? E outra, se você tiver uma ponte ali, um cliente que consiga colocar dentro de um condomínio, e tá tudo certo. Além disso, quando você entra dentro do condomínio, você tem as taxas que você paga lá. Tem condomínio que cobra uma taxa por mês. Aí você tem o custo, que às vezes você tem que arrumar banhista para trabalhar com você, porque você sozinho não dá conta do trabalho. E aí você vai vendo que tem os custos, e os custos não são baixos também, porque a manutenção de um carro grande é bem maior que um carro pequeno, não tem nem comparação. Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho amigos que trabalham, eu trabalhei para eles prestando serviço, vou deixar a foto aqui, ó. Eu trabalhei e várias vezes eu assumi o carro sozinho, mano. Tinha experiência, eu tenho experiência sobre isso aqui. Então o que eu tô falando é fato, não é uma história que o pessoal acha, que fulano falou. Não, eu vivi e eu vivo as três experiências. Banho e tosa tradicional, pet móvel e banho e tosa em domicílio. Trabalha, sei lá, freelance de final de sábado e domingo, junta dinheiro. Trabalha, quem quer, consegue. Agora, olha só, você pode montar um pet shop para você na sua quebrada? Lógico que pode, eu conheço camarada que montou e, tipo assim, o cara tinha uma renda de 5 pau por mês, um faturamento, né? Só que quando você ia ver o que ele lucrava, tipo, dava 2 pau por mês. Eu falei, cara, não trabalho, se for para ganhar menos que isso, não, cara. Montar um negócio para ganhar menos do que lá fora, eu não vou, porque é muito arriscado, entendeu? Então, assim, é muito fácil você falar, trabalha para você. Cara, você não vai, não é tão fácil. E outra, tem uma responsabilidade que é muito maior. Por exemplo, ele sabe disso que ele tem loja. Não é só água, aluguel, é um monte de coisa, é um monte de imposto, é um monte de não sei o que, cara. É funcionário. Se você for trabalhar sozinho, você vai virar escravo da sua própria empresa. Ter que trabalhar domingos e feriados para você pagar os seus custos, que é água, luz, aluguel, telefone. Porque assim, quando tem cachorro, tá tudo certo, pô. Quando não tem, cara, você fica doidinho. Quer ver? Trabalha numa loja, quando não tem cachorro, você fica lá parado. Como que fica o patrão? O patrão fica agoniadinho, porque ele sabe que mesmo você parado, ele vai ter que te pagar o seu salário. Ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que pagar o telefone, ele vai ter que pagar a água de luz, ele vai ter que pagar os boletos das rações, ele vai ter que pagar um monte de coisa. Então, não é bem por aí não, entendeu? Lógico que ninguém vai te influenciar a você entrar pro banho, pro serviço de banho e tosa em domicílio. Lógico que esse serviço não é para todo mundo. É para as pessoas que, mano, que tenha vontade, ama esse trabalho, entendeu? E outra, tem um equipamento que seja adaptável para esse tipo de trabalho. E é por isso que eu tô falando isso para você. Existe solução, mas basta você querer, você entendeu? Quando eu quero algo, você tem que procurar quem tem isso para te oferecer. Aí você pesquisa no mercado, quem tem hoje para te oferecer algo que muda a sua vida dentro do serviço de banho e tosa em domicílio? Que muda a rota, muda o caminho. Você fala, pô, esse caminho aqui é o caminho que é o mais certo que dá para mim. Então você tem que pesquisar e fazer uma análise sobre isso. Então, galera, você vê que assim é totalmente diferente do que a gente pensa, né? Por exemplo, só para você ter ideia, eu vou fazer um vídeo reagindo. O Shark Tank teve uma empresa um tempo atrás, em 2020 por aí, 2019, 2021, que lançou também um produto aí chamada Lilupet. Quando mandaram para mim, mandaram, olha, já tem uma empresa. Eu olhei e falei, não vai dar certo. Por quê? Porque era a mesma coisa que eles estavam fazendo dentro do tradicional. É a mesma coisa curso.
Você vai ver uma pessoa dando curso de serviço de banho e tosa em domicílio, que não sei o quê. Cara, se não tiver novidade é a mesma coisa. Você não vai. A única coisa que a pessoa vai falar, quando chegar na casa do cliente, fala assim: monta o equipamento aqui, faz isso, aquilo. Tudo simples, tudo coisa. É só você pegar o mesmo material e saber colocar lá. A diferença é que nós aqui do Tosando em Casa, né, que trabalhei eu e minha filha, eu desenvolvi um equipamento, montando, trabalhando, que facilitasse a minha vida, que fosse algo que a minha entrega fosse totalmente diferente, me trouxesse leveza, e foi isso que eu fiz. Hoje eu ensino como você pode fazer isso aí, adaptando vários equipamentos e deixando de nível profissional. Apesar que hoje eu tenho o meu equipamento próprio, a minha banheirinha. Eu tenho 2 banheiras fabricadas fora do Brasil, que em breve vai estar no mercado. Mas é minha, com tamanho projetado, do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu conheço os ambientes, eu conheço casa de alto padrão, lá em Jardim Europa, Jardim Paulista, como eu conheço apartamentos grandes lá no Morumbi, como eu conheço apartamentos pequenos, como eu conheço apartamentos enormes lá em Higienópolis, com os banheiros enormes, como eu conheço apartamentos bem pequenininhos, que eu tenho que usar meu material. Então ele foi feito, projetado e pensado nisso, beleza? Quer saber mais? Se inscreve no canal e me segue lá nas minhas redes sociais, @tosando em casa e @francagroom1. Tamo junto e até a próxima.